Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Não estão vendo eu do outro lado, mas hoje a gente vai usar bastante mapa, então já informando, por causa disso eu vou precisar estar acessando aqui, daí invertir o lado. Mas, de qualquer forma, bem-vindo a todos os irmãos aqui presentes, bem-vindo a todos os que estão nos acompanhando agora ao vivo na live, a todos que no momento posterior assistirão, sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula de Geografia Bíblica, o capítulo de número 3. Começaremos, então, a falar sobre Israel, a terra sagrada por excelência. Coloquemos-nos sobre os pés, vamos orar e, com a bênção e a ajuda do Eterno, dar início à nossa aula. Santo Deus e Pai, rendemos a Ti graças, honra, louvor, por mais esta aula que agora damos início, pela Tua bondade e misericórdia que estamos. Muito obrigado por cada aluno que aqui presente está, os que à distância acompanham, de tantas partes deste Brasil e outras partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, ó Pai, tantos alunos espalhados. Muito obrigado. Que a bênção do Senhor alcance a todos nesse instante, que sejamos alimentados, avivados, fortalecidos, edificados por Tua palavra. É o nosso desejo, a nossa oração, em o santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, na semana passada nós fizemos aí uma introdução deste assunto tão rico e fundamental para o nosso entendimento também de boa parte da Bíblia, porque, além de conhecer o texto, faz-se necessário entender o local onde todos aqueles episódios aconteceram. Até porque algumas localidades, algumas cidades, alguns rios, mares, algumas aldeias, montanhas, etc., em que os episódios bíblicos se desenvolveram, o próprio nome do vale, do monte, do deserto, nos comunica muito também sobre o episódio, de maneira que conhecer a geografia bíblica nos ajuda a conhecer com mais profundidade o próprio texto em si. Como estudamos tanto em hermenêutica quanto em teologia exegética, um dos abismos que nós temos que transpor é exatamente o abismo geográfico. Estamos distantes geograficamente dos pontos originários, pontos geográficos originários da revelação bíblica, e a geografia bíblica nos ajuda a nos aproximar. Então, faz essa ponte que transpõe esse grande abismo. Na semana passada, nós vimos aí a cosmogonia bíblica e também um panorama do mundo bíblico, e agora vamos começar a falar mais precisamente da terra sagrada por excelência, Israel. Na Bíblia, deparamos-nos com centenas de lugares onde se desenvolveu a maravilhosa história da salvação. Veja que eu coloco alguns slides, né? O nome da cidade, Israel, que é o significado de Israel, né? Aqui em hebraico. Prosseguindo, movidos por uma comoção irreprimível e santa, desejamos conhecer todos eles in loco. Isso nem sempre é possível. Poucos são os cristãos que reúnem os recursos necessários a fim de peregrinar pela Terra Santa. Penso não ser o caso dos irmãos. Os irmãos têm recursos, só não têm vontade de ir lá, né? A questão não é dinheiro, a questão é que não está muito desejoso, mas quem sabe. Enfim, se não é possível agora, dadas outras circunstâncias, a pergunta é esta: por que, então, não visitá-los espiritualmente e culturalmente? Vamos fazer, então, uma viagem aí cultural, espiritual, vamos o mais próximo possível chegar da Terra Santa, né? Apelemos, pois, à geografia bíblica, nas asas de suas descrições, voemos a Israel. Palmilhemos as peregrinações dos patriarcas, as jornadas dos profetas e as missões dos apóstolos. Voemos à Terra Santa. Será uma viagem muito interessante. Percorreremos planícies,
visitaremos aldeias e vilas, entraremos a Jerusalém, a cidade do grande rei. Mergulharemos no Jordão, olha que bênção. Subiremos aos montes, à semelhança dos espias de Josué. Reconheçamos o solo sagrado por excelência, sigamos os passos do Mestre. Então vamos aí entrar em Israel, o solo sagrado por excelência. Daqui a pouquinho eu vou dizer por que estou e continuarei usando essa expressão para Israel, solo sagrado, terra santa, terra sagrada, por excelência. Embora seja um dos menores países do mundo, foi em Israel que se desenrolou boa parte da história sagrada. E não é exagero quando usamos a expressão um dos menores países do mundo. Dá uma olhada aqui. Eu disse que ia inverter o lado para poder ficar mais próximo aqui da geografia. Então, aqui é um globo terrestre, nós mais ou menos abrimos ele de forma estilizada. Aqui é o nosso querido Brasil, ó, Nordeste, aqui entre o Sudeste, a gente está por aqui, né, o estado do Espírito Santo. Atravessando essa poça d'água aqui chamada Oceano Atlântico, do outro lado está o continente africano. Então, aqui está o Brasil, América do Sul, tudo isso, América Central, América do Norte. Do outro lado aqui, África ao norte. Temos a Europa, do lado de cá já é a Ásia, aqui é a Oceania. Esse pontinho aqui, difícil até manter a luz sobre ele, esse pequeno pontinho, que está, ó, de um lado aqui África, Ásia, Europa. Então está entre Ásia, África e Europa. Esse pequeno pontinho aqui é a terra de Israel. Uma aproximação, olha aqui, ó. Um país pequeno, com cerca de 20.700 quilômetros quadrados. Claro que falando assim, 20.700, é difícil ter uma noção exata do que isso representa, mas vou lhe ajudar, para que você tenha uma ideia. O menor estado da Federação Brasileira, menor estado dos 26 estados do Brasil, né, desconsiderando aí o Distrito Federal, mas falando dos 26 estados, o menor estado deles é o estado de Sergipe, que tem 21.910 quilômetros quadrados. Então, Israel é menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. Para facilitar a nossa compreensão, aqui está Israel. Ó. A gente vai ver bastante esse mapa aqui. Já chama a sua atenção. Onde está Egito, aqui já é continente africano. Esse azulzinho, sempre o mar Mediterrâneo. Nós vamos usar bastante essa referência aqui. Você vai olhar, deixa eu até dar uma olhada, esse mapa que nós temos na frente do nosso material mostra um pouquinho disso. A maioria dos mapas bíblicos mostram isso. A gente vai ter muito essa referência aqui, eu vou mostrar várias vezes. O mar Mediterrâneo, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, Mar Morto. Será sempre a nossa referência. Mas, para agora, a referência que eu quero fazer é no que tange ao tamanho do pequeníssimo país chamado Israel. Acabei de fazer uma referência aqui ao menor estado do Brasil, que é Sergipe, e mostrei que ela é menor. Mas, para nós termos uma noção, nós que moramos no estado do Espírito Santo, e de onde essa aula aqui está sendo transmitida, cidade de Vila Velha, né, ao lado da capital Vitória, Grande Vitória, estado do Espírito Santo. Então, olha esse próximo mapa, nele nós temos aqui o estado do Espírito Santo. Tá? Aqui está o município da Serra, aqui o município de Vila Velha, Vitória, estamos aqui. Esse pedaço aqui, Aracruz, Linhares, o norte do estado, o sul do estado, Cachoeira de Itapemirim, enfim. Um país pequeno, aqui é Israel, 20.700 quilômetros quadrados. E a título de comparação, o estado do Espírito Santo possui mais do que o dobro. O nosso estado do Espírito Santo, o estado, é mais do que o dobro do que o país de Israel. Então, se a gente cortasse o Espírito Santo no meio, ainda era maior do que Israel. E não é difícil atravessar o Espírito Santo todo aí em um dia, de ponta a ponta, de lá. Você vai andar muito, se um carro rápido aí, tivesse boas estradas e tal, você rodava o estado do Espírito Santo todo. Imagina a metade dele.
Então, esse é o país de Israel. Essa referência aqui. Mais uma vez, nossa referência aqui, o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Estados Unidos da América aqui, Canadá, México, etc. Oceano Atlântico, aqui de frente a África, aqui a Europa, esse pontinho aqui, ó, é o Estado de Israel. O Estado que eu digo, a nação. Se a gente olhar esse mapa mundi aqui, eu vou estar precisando chegar perto sempre, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que a gente já falou isso em outras aulas, a hipótese de que as Américas aqui, ó, já ficaram uma vez juntas aqui com a África, e lá em cima, a América do Norte e Central se encaixando também com o norte da África e Europa, formando um único continente, chamado de Pangeia. Era um continente só. Hoje nós temos dividido. Provavelmente, essa divisão dos continentes se deu após o dilúvio. Provavelmente, essa divisão. Mas, se nós pensássemos em um único continente, tudo agrupado, Israel, ele era exatamente o centro aqui, ó, no meio, estratégico. África, Europa, Ásia, o centro. A posição geográfica que é a estratégia. Olha ali, Israel, o centro da terra. Um outro mapa, para a gente perceber, agora destacando aqui a África, Europa, Ásia, Israel, esse verde fluorescente, assim, pontinho. Quase cubro com a ponta aqui com a luz da nossa caneta aqui, né? Israel, o centro da terra. Estou chamando a atenção porque estratégico. Eu vou ampliar agora, é como se fosse uma lupa isso daqui. Então, agora eu vou ampliar essa lupa para o próximo mapa. Então, a gente tem aqui, ó, o Egito, aqui o deserto do Sinai, aqui a grande Arábia Saudita, Jordânia, Síria, em cima de Israel, Líbano, mais acima já entrando a Europa, Turquia, para cá Iraque, Irã, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Paquistão, vai embora, Índia e Israel. Esse roxinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui é a nação de Israel. Pois bem, a gente vai usar bastante o mapa ainda, mas para a gente se situar onde é que está Israel e o tamanho dele. E, apesar disso, fôssemos falar hoje, sua capacidade intelectual, militar, bélica, a sua riqueza, enfim, apesar do seu tamanho ser ínfimo, mas nas outras áreas se destaca e muito, como nós ainda vamos perceber. Seguindo aí o material, a Terra Santa sempre foi o centro das atenções da humanidade. Procura aí, a gente está num parágrafo falando sobre isso. Jamais esqueceremos seu passado, de seu futuro, todos nós nos ocupamos. Faz-se ela presente em nosso espírito através daquela fé que, despertada nos antigos hebreus, foi-nos confiada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em virtude da criação do Estado de Israel, a Terra Santa passou a ocupar mais espaço na escatologia cristã. Se a figueira está brotando, ou brotou, é sinal de quê? De que o rei está voltando. Então, tem que olhar para Israel. É um sinal importante dentro da escatologia bíblica. Vamos falar sobre Israel e os seus nomes. Hoje nós chamamos Israel país de Israel, mas ao longo da história bíblica houveram outros nomes, e a gente vai perceber como esses nomes foram, ao longo da história, sendo utilizados para a nação de Israel. Tanto na história sagrada quanto na secular, a terra de Israel recebeu várias designações. Cada nome por ela recebido encerra um drama testemunhado e vivido pelo povo de Deus. De uma forma ou de outra, é a terra das
promissões, das promessas de Deus, começando com Canaã. Até hoje a gente tem nos nossos hinos que a gente canta, né? Caminhando eu vou para Canaã. Mas é óbvio que nossa perspectiva é a Canaã celestial. Mas antes, o povo, foi caminhando para Canaã terrestre, porque por um tempo teve esse nome, Canaã. E por quê? Vamos entender como a origem desse nome para aquela terra. Canaã, após a dispersão da humanidade, ocorrido quando da construção da Torre de Babel, os descendentes de Canaã, filho de Cã e neto de Noé, fixaram-se nas terras que seriam entregues a Abraão. Então vamos lembrar um pouquinho desse momento. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, receberiam todo o planeta, dividiriam a terra. Os semitas, os descendentes de Sem, eles ficaram com boa parte da Ásia e a parte que é referente à terra hoje de Israel. Os jafenitas, ou seja, descendentes de Jafé, povoaram o que hoje é o continente europeu. Os cananitas, porque vem Cã, de Cã veio Canaã, que lembram, foi amaldiçoado pelo que ele fez com o pai dele Noé, o amaldiçoou, e este recebeu a parte que é referente ao norte da África. E também, por um momento, eles ficaram com o território que depois viria a pertencer aos descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, o qual teve o nome mudado para Israel. Portanto, a terra de Israel. Israel, o neto de Abraão. Por isso estamos colocando aqui. Os filhos de Cã, neto de Noé, fixaram-se nas terras que depois foram entregues a Abraão, de Abraão a Isaque, Isaque e Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e a terra passa a se chamar Terra de Israel. Continuando a nossa... Isso aconteceu há mais de 3.500 anos antes de Cristo, tá? Estou falando de 5.500 anos atrás. Olha o quanto nós estamos aí retrocedendo para entender a história daquela terra. Se a gente fala aqui de Brasil, 520 anos, estou falando de uma terra que nós remontamos a 5.500 anos. Olha quanta história que tem aquela terra. Então, vamos continuar. Primeiro nome aí, terra de Canaã. Nessas paragens notórias por sua fertilidade e riquezas naturais, os cananeus multiplicaram-se e forjaram uma vigorosa civilização. Um outro nome para aquela região, depois de Canaã, também foi terra dos amorreus. Vou pedir para fechar aquela porta lá. Toda vez que esse carro passa aí, essa fumaça está entrando, ela está fazendo um pouco mal aqui. Estou sentindo Vamos lá, terra dos amorreus. O território que Deus entregara aos judeus era conhecido também como terra dos amorreus. A nomenclatura é encontrada tanto no Antigo Testamento como nos escritos profanos. É um dos mais antigos nomes da Terra Santa. Tá? A gente pode olhar lá em Gênesis 48, 22. Deixa eu rapidinho fazer menção aqui desse texto. Gênesis 48, 22, diz assim, 21 e 22. Depois disse Israel a José, eis que eu morro. Lembrando, Israel, Jacó, está falando para José, seu filho, lá no Egito. Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, a terra dos amorreus. Dá uma olhada aqui nesse mapa. Vamos lá.
a referência sempre vai ser, eu vou falar muito dessa referência aqui. O Rio Jordão é a principal referência. O Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Israel está aqui, entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce lá no norte, nas montanhas, nos montes, o principal dele chamado Monte Hermon. Lembra do Salmo 133? Monte Hermon, onde Deus ordena a bênção? Vou falar mais dele daqui a pouco. Mas o Rio Jordão nasce lá em cima. E vem descendo, descendo, descendo. Ele chega aqui, ele faz um pequeno lago, chamado de Lago Ule. Continua descendo, faz esse mar aqui, não é um mar, não é? É um outro lago, Lago de Genezaré. Mas, como era uma porção d'água muito grande, principalmente nos tempos ali de Jesus, o pessoal ali da região da Galileia chamava este grande lago de Mar da Galileia. Está aqui, no norte da nação. O rio continua descendo e morre, literalmente, no Mar Morto. Nós vamos pegar essa referência aqui, então. Aqui, se eu continuasse descendo aqui, nós chegaríamos ao deserto do Sinai e depois ao Egito. Então, Israel está saindo do Egito, subindo, aqui é a terra dos idumeus, ou edomitas, que é o outro irmão de Jacó, o Edom, lembra dele? Então, essa terra aqui é de Edom. Eles passam aqui por baixo, vão entrar aqui nesse território de Moabe e Amon. Moabe e Amon são os dois filhos, alguém sabe, lembra de quem? Filhos de Ló, daquele episódio do incesto que houve lá com as suas filhas, suas duas filhas. Isso aconteceu exatamente aqui próximo do Mar Morto. Muitos arqueólogos, muitos, você vai encontrar aí pelo YouTube, em muitos sites, você vai encontrar em muitos livros de geografia bíblica, de arqueologia, muitos arqueólogos, eles acreditam que a região de Sodoma e Gomorra ficava aqui, e que aqui era uma região muito fértil, muito verde, muito produtiva, porém, em virtude do juízo que desceu de Deus, que transformou aquela região ali com enxofre que desceu do céu, com fogo que desceu do céu, então, essa quantidade excessiva de enxofre, aqui transformou numa salinidade, numa quantidade de sal muito elevada, de maneira que o Mar Morto ele é tão denso, a salinidade do Mar Morto chega a ser 20 vezes mais salgado do que se você mergulhar de boca aberta em Itaparica, você vai chamar de doce. Aqui no Mar Morto é umas 20 vezes mais salgado. A densidade é tanta que ninguém afunda no Mar Morto, todo mundo boia lá. Muitos acreditam que foi exatamente resultado desse juízo de Deus, quando por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra. Por essa razão, moabitas e amonitas estão aqui perto. Então, a nação de Israel passou por aqui, e do outro lado aqui, a terra dos amorreus, sempre beirando o mar, a terra dos filisteus. Então, aqui moabita, amonita, amorreus aqui e aqui, refaíns, heveus, fenícios. Fenício já é lá no norte, a região lá de Jezabel, a Fenícia, hoje atual Líbano. Enfim, perizeus, cananeus, todo esse território. Jebuseus aqui, é onde hoje está Jerusalém, antiga Jebus. Para você entender tudo isso daqui, abra sua Bíblia aí todos, por favor, no Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler aqui também, Gênesis 15. Quando Deus reforça a promessa feita a Abraão de dar a ele toda aquela terra. Gênesis 15, eu vou ler do versículo 17 ao 21. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Guarda esses limites aí, rio do Egito ao rio Eufrates. Aí Deus vai detalhar a terra do Queneu, do Quenezeu, do Cademoeu, do Eteu, do Ferezeu,
dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Deus é quem está dizendo: Abraão, eu vou dar a você e a toda a sua descendência a terra que pertence atualmente aos... Aí aparece aqui, ó, Jebuseus, Perizeus, Amorreus, Cananeus, Eveus. Então Deus disse que daria a Abraão todo esse território. Vocês lembram que eles moravam aqui, tem fome nessa terra, na terra de Canaã. Então José vai descer ao Egito, depois os irmãos dele lá na frente desce ao Egito e tal, ficam no Egito, e só lá depois no Êxodo, quando Deus levanta Moisés, que vai libertá-los do Egito, eles vão voltar saindo daqui do Egito, ó, subindo. Aí, ao invés de entrar por aqui, eles entram por aqui, aqui eles atravessam o Jordão, aqui toma posse de Jericó, e vem aqui Jerusalém, toma posse lá em cima, aqui embaixo. Aqui os filhos, a gente vai falar daqui a pouco na divisão das tribos, Manassés, Gade e Ruben, metade da tribo de Manassés, Gade e Ruben vai pedir esse lado aqui, e as outras 9 tribos e meia vai ficar com o lado de cá. Então, toda a referência toda que você precisa ter, Mar Mediterrâneo, Rio Jordão. Eles vão ficar com um pouquinho do lado de cá do Jordão, mas depois, basicamente, eles vão ficar com esse lado de cá, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Vão ficar com esse território aqui. O outro lado, hoje, é chamado País da Jordânia. Mas vamos seguir. Um outro nome é a terra dos Hebreus. De conformidade com a árvore genealógica de Sem, os israelitas são descendentes de Eber. Por essa razão, são chamados de hebreus. O território judaico, por esse motivo, era conhecido como a terra dos hebreus. Nesses rincões, os santos patriarcas lançaram os fundamentos da fé num único e verdadeiro Deus. Próximo nome, terra de Israel, ou como se diz em hebraico aqui, ó, Eretz Israel, Eretz Israel. Sob o comando de Josué, os israelitas tomaram Canaã no século XV a.C. A partir de então, passaram os territórios outrora pertencentes aos cananeus a serem agora designados como terra de Israel. Não há nomenclatura tão apropriada como esta. Encerra, fecha as promessas de Deus feitas a Abraão. Este é o nome mais comum da Terra Santa. Encontramos-lo frequentemente no Antigo Testamento. Constitui-se ainda num perpétuo memorial. Lembremos-nos, ser esse território propriedade eterna e inalienável dos filhos de Abraão. Por quê? Porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. A briga lá pelo território, até hoje, mas foi Deus que deu. E o homem tenta tomar, principalmente as nações anti-Deus. Se aliam para querer tirar o povo de Deus de lá, se levanta, etc. Por isso que eu disse na aula da semana passada, são territórios do mundo inteiro, de todo o planeta. Existem guerras por expansão territorial, por domínio, por área, etc. O Brasil teve guerra, a América do Norte, a Europa, por território. Mas Israel já vai 5.000 anos de guerra pelo território. E até a vinda de Jesus, a volta dele para estabelecer o reino dele no milênio, continuará. Por quê? Porque ultrapassa a questão terrena, territorial, é espiritual. Olha o tamanho do país, do Brasil, olha o tamanho da América, né, Estados Unidos, olha o tamanho da China, olha o tamanho da Índia, olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho de Israel, e todo mundo quer aquele pedacinho de nada de terra. Só o estado do Espírito Santo é 2 vezes maior. Lá é um pedacinho de nada, mas não, é aqui, eu quero aqui, é aqui. Não, a gente vai transferir, você vai dar uma terra. Não, é aqui. A guerra, porque é mais do que uma mera questão territorial, é espiritual. Lida com profecias, cumprimentos proféticos, cumprimento de promessa de Deus feita ao nosso Pai na fé. Então, tem todo um quê espiritual por trás. Isso que a gente precisa entender.
Próximo nome, terra de Judá. Depois de haver derrotado os cananeus, pôs-se Josué a dividir a terra da promessa. A tribo de Judá destinou-se a ficar com a parte sul, né, o sul do território de Canaã. Essa região ficaria conhecida como a terra de Judá. Terminado o cativeiro babilônico, em 538 a.C., o povo de Judá retorna à sua herança sob o comando de Zorobabel, inspirados pela eficaz liderança de Neemias, pela erudição de Esdras, pelo zelo do sumo sacerdote Josué, que já é outro, Josué, né, um homônimo, mas bem lá na frente, agora um sacerdote, pelo fervor dos profetas Ageu e Zacarias, os judeus reorganizaram-se nacionalmente na terra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse mapa, eu vou precisar me aproximar dele mais uma vez. Ó, lembra daquele mapa que eu mostrei lá atrás? Aqui a gente deu uma ampliada. Sempre aqui você vai pegar como referência o Egito, o povo vinha subindo, que o Mar Morto, eles vêm por cá, terra de Edom. Deus disse, essa terra não vão brigar por ela não, é do irmão de vocês, do irmão de Israel, Edom, essa terra é deles, eu dei a eles. Deus deu a Edom também uma parte de terra, ó, fica lá, terra de vocês, o resto é a terra de Israel. Aí, quando eles sobem, eles também dão a volta por Moabe, porque também tem um parentesco, né? É do sobrinho de Abraão, Ló, que teve ali, Moabe, então tinha um parentesco também. Eles permaneceram aqui. Já daqui para cima, começaram as batalhas. Aí aqui Israel conquistou, aqui e aqui. Atravessaram o Jordão para cá, aí começaram a tomar posse daqui para o norte e daqui para o sul. Quando terminou tudo, aliás, ainda antes de atravessar, 2,5 tribos pediram a Josué por esse lado aqui. Nós queremos ficar desse lado. Que tribos foram essas? Rúben, Gade e meia tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés falou, quero esse lado de cá. Ok. Então ficou acordado. O acordo foi o seguinte, quando a gente terminar de conquistar tudo, vocês vão poder voltar e ficar com aquela terra, mas primeiro vocês atravessam e ajudam seus irmãos a conquistar do outro lado. Perfeito. Atravessaram. Começou a conquistar aqui. Desceu e subiu. Conquistado tudo, começa a divisão. Dan fica lá no extremo norte, Dan, aí depois vem Naftali, Azer, e vai dividindo aí, ó. Manassés do lado de cá, Issacar, Zebulon, Efraim, Benjamim, Judá e Simeão. Esse território de Simeão depois ele é engolido por Judá, bem como Benjamim. Aqui, ó, essa divisa aqui, ó, que eu estou passando aqui ficava a cidade de Jerusalém. Então, depois que houve a divisão do reino, daqui para baixo, ficou conhecido como Judá, e daqui para cima ficou conhecido como Israel. Quando aconteceu o cativeiro assírio do norte, Israel, eles perderam a terra, não voltaram mais a possuir. Quando houve o cativeiro do sul, Judá, que foi levado para a Babilônia, quando eles voltaram também a habitar aqui nessa região. Então, o território de Judá é esse território aqui ao sul, pegando aqui de Benjamim para baixo. Território de Judá. Está aí, ó, terra de Judá. A partir daí, as possessões abraânicas, de um modo geral, passaram a ser conhecido como terra de Judá. E seus habitantes, posto que oriundo de todas as tribos, começaram a ser chamados como? Então, hoje a gente chama a maioria deles de quê? Judeu. Mas, às vezes, a gente fala, judeu, mas ele é descendente de Issacar. Porque eles conseguem puxar a árvore genealógica deles hoje, 5.000 anos depois, até lá, qual filho de Jacó que eles vêm. Você conhecer um deles aí, que seja no Brasil, na Europa, você conhecer um deles, ele vai saber dizer, eu sou descendente de Manassés, eu sou descendente de Zebulon, sou descendente de Rúben, eu sou levita, sou descendente de Levi. Eles conseguem puxar a árvore genealógica. Eu não consigo puxar 4 gerações para trás. Eles conseguem. Você riu por quê? Você consegue?
A gente não tem esse traço, dificilmente, um ou outro talvez, mas ele vai puxar 200, 300 gerações para trás e vai falar de onde. Por isso que a gente estudou na lição passada, a cultura deles é muito forte, o traço, o apego, até hoje eles defendem. A gente fala, qual é a cultura do Brasil? É um pouco de Europa, é um pouco de África, é um pouco dos índios, é um pouco daquilo, e é um negócio assim. Mas você falar da cultura deles, é um negócio milenar que eles, até hoje, trazem com eles. Então, isso é importante a gente entender também. Terra prometida, por que tem esse nome? Exatamente porque Deus prometeu a terra a Abraão. Está aí o texto, coloquei no material, não é? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Abraão obedeceu a Deus, saiu. Tendo em vista os termos desta tão sublimada aliança, o território que haveria de ser entregue a Israel ficou conhecido como a terra prometida. Essa expressão prometida, porque Deus prometeu a Abraão. Então, por essa razão, poético e trágico, evoca esse nome as mais elevadas recordações na alma hebreia. Em virtude desse chão de promissões, de promessas, os israelitas vêm suspirando e chorando. Por que eles não abrem mão? Porque é a terra que Deus prometeu ao pai deles, ao patriarca deles, eles não podem abrir mão daquela terra. Finalmente, Terra Santa. Por que nós chamamos a terra de Terra Santa? Apesar de tanta guerra, tanta morte, tanta catástrofe lá, e não falo só das recentes, falo das milenares, como já falamos aqui. Zacarias, um dos mais escatológicos profetas do Antigo Testamento, vaticinou, ou seja, Deus falou nos lábios de Isaías e disse assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Está falando do milênio, né? Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção aonde? É Deus que está falando que a terra é santa. Sou eu que não vou dizer que é? Deus falou na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Então, terra santa, porque Deus assim disse que é. Não obstante as guerras, e apesar de todos os embates políticos e sociais, Israel é conhecido como a Terra Santa. Os judeus veneram-na como solo de seus antepassados e o chão de sua milenar esperança. Tem-na os cristãos como berço do Salvador e o solo da regeneração da raça humana. Para os árabes, trata-se de um campo etéreo permeado de interrogações. Milhares de caravanas judaicas, cristãs e árabes rumam à Terra Santa. Nenhum outro país é tão místico quanto Israel. Visitá-lo constitui-se o sonho de milhões de peregrinas almas. Quantos não têm o sonho de ir até lá? Pode ser que um ou outro não tenha. Se você não tem, financie o meu. A gente fica combinado assim, mas a maioria tem desejo de ir lá, conhecer, pisar naquele território aonde o nosso Salvador um dia pisou, onde tudo que a gente lê na Bíblia, praticamente tudo aconteceu. Não tem como dizer que não deve ser muito emocionante você lê sobre Jesus no Getsemane, sentado lá no Getsemane. Imagina só, debaixo de uma oliveira, imaginando, meu Deus, foi aqui que ele suou sangue. Você acha que não é emocionante? Não estou idolatrando o lugar, mas convenhamos, não é? Se a gente sente algo extraordinário estando na casa de Deus, imagina o lugar que Deus escolheu para literalmente ser a sua casa. Você lá, então definitivamente é sim um lugar especial, porque foi o lugar que Deus escolheu. Basta dizer isso para nós aqui afirmarmos peremptoriamente ser aquele lugar muito especial.
Finalmente nós vamos falar sobre a Palestina, mas aqui, antes de ler o conteúdo, eu vou fazer uma ressalva. Que ressalva é esta que faço? Ainda hoje, a grande mídia, muitos livros, jornais, etc., gostam de se referir àquele território como Palestina. E por quê? Porque muitos entendem que aquela terra pertence aos palestinos. E Palestina, filisteu, te lembra alguma coisa? Palestinos, filisteus, é o mesmo lugar, terra dos filisteus. Se eu te perguntar o nome de uma cidade que hoje é evocada como território pertencente hoje aos palestinos, que cidade é essa? Conhecido como faixa de Gaza. Não é a daqui não, é a original, faixa de Gaza. Se você ler os livros Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai perceber que haviam 5 cidades que pertenciam aos filisteus. Só para te facilitar, se você virar a página aí, procura aí onde está, número 4, planície dos filisteus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, planície dos filisteus. Lá no terceiro parágrafo, eu coloquei em negrito o nome de 5 cidades. Você conseguiu ver aí? Quais são elas? A primeira, Gaza. A segunda, Asquelon. A terceira, Asdod. A quarta, Gate, de onde era o Golias. Golias era o filisteu de Gate. E a última delas, Ecrom. Lembra do episódio em que a Arca da Aliança foi parar nessa terra? Eles fizeram, o povo daquela região foi punido por Deus com hemorroidas, 5 cidades dos filisteus, e eles fizeram ali hemorroidas de ouro, ratos de ouro, para tentar aplacar a ira de Deus, uma para cada cidade. Ainda hoje tem a faixa de Gaza, aqui desde o primeiro livro de Samuel você vai ouvir falar de Gaza, não é recente não. E quando a gente fala Palestina, é como se nós estivéssemos dizendo que aquele território pertence aos filisteus ou palestinos. Então a gente tem que de vez em quando ter cuidado com usar essa terminologia e aplicá-la a toda a terra de Israel. É como se nós estivéssemos dizendo que todo aquele território pertence aos antigos filisteus, atuais palestinos. Vamos seguir então. O referido nome é proveniente da palavra Filístia, que designava faixa de terra localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Eu mostrei há pouco no mapa, vou mostrar de novo, aquele pedacinho, aquela faixa ali, margeando o Mediterrâneo. Os filisteus eram ferrenhos adversários dos hebreus e causaram muitas dificuldades a Saul e a Davi. No período neotestamentário, o historiador Flávio José cognominou todo o território israelita de Palestina. E assim foi até a fundação do Estado de Israel em 12 de maio de 1948. Atualmente, este é o nome pelo qual são conhecidos os territórios governados pela autoridade palestina. Então dá uma olhada no mapa. A referência aqui é Jerusalém, que é o Rio Jordão, está descendo, Mar Morto, que é onde ele deságua e morre. Então esse território que pertence a Israel, essa faixa aqui, é a faixa de Gaza, que é o Mar Mediterrâneo. Aqui que ocorre todo o conflito, por esse território aqui. Só que o pessoal dessa região, eles estão querendo sempre mais. Enfim, não vou entrar na questão política atual não, para a gente remir o tempo aqui. Vamos falar dos limites bíblicos de Israel e dos limites atuais. Nos tempos bíblicos, Israel limitava-se ao norte com a Síria e a Fenícia, a leste com partes da Síria e o deserto arábico, ao oeste
Mar Mediterrâneo. Dá uma olhada no mapa aqui mais uma vez. Então, Israel, a região aqui oeste, Mediterrâneo, leste, Síria, aqui é o mais ao sul, né? Deserto Arábio. Aqui vem a Península do Sinai, aqui é o Egito, tá? Para você ter uma noção, aqui é o Mar Vermelho. E aqui com os golfos chamados Golfo de Aqaba e Suez. A nação atravessou o mar, provavelmente por aqui, a travessia do Mar Vermelho, provavelmente se deu aqui. Eles desceram aqui onde está o Monte Sinai, ficaram acampados aqui, depois subiram, atravessaram pelo lado de cá e aqui foram tomando posse da terra. Então, nos tempos bíblicos, aqui, Israel era dividido. Ali, Israel. Deixa eu mostrar um outro mapa. Aqui a gente consegue perceber, como acabei de dizer aqui, o Golfo de Aqaba, Golfo de Suez, fazem parte do Mar Vermelho, local da travessia, Península do Sinai, aqui é o sul onde ficava o monte. Eles sobem, passam pelo lado de cá. Hoje aqui pertence ao país chamado Jordânia. Então passaram pelo lado de cá, subiram até aqui, atravessaram aqui, tomaram aqui Jericó, foram tomando, né? Então, essa é a referência, tá? Atravessa o Mar Vermelho, deserto do Sinai, sobe, vem para o lado de cá, atravessa o Jordão aqui e vai tomando esse território. Essa é sempre a referência. Faixa de Gaza aqui, ó. Faixa de Gaza. Então, aqui no norte, hoje, Líbano, Síria, aqui agora tudo pertence ao país chamado Jordânia, aqui a Arábia Saudita, e tudo aqui agora pertence ao Egito. Diminuiu muito o território. Então, só para a gente continuar, entender como eram os limites lá e como são hoje, tais limites, entretanto, variam de acordo com tendências políticas e movimentos militares de cada época. Constantemente, israelitas tinham seu território alargado ou diminuído. No tempo de Salomão, as fronteiras de Israel dilataram-se consideravelmente. Iam do rio do Egito ao rio Eufrates. Rapidinho, volta lá em Gênesis 15, para a gente ler o versículo 18. A promessa que Deus fez lá naquela época. Aquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. Desde onde? Do rio do Egito até o Eufrates. Aí vem o nome dos antigos habitantes daquele território. Então Deus prometeu isso. Vou mostrar esse mapa aqui. A maioria das Bíblias possui esses mapas aqui. Vou precisar chegar perto dele. Dá uma olhada na coloração aqui, ó. Essa coloração aqui, que está demarcada aqui, ó, esse pedaço aqui, era quando Saul era o rei. Esse era o território de Israel. Quando Davi passa a reinar, olha aqui o território de Israel, como é que se amplia com Davi. Ó. Quando Salomão assume, aí ele estende mais ainda aqui, ó. Olha onde ele vai. Consegue ler aí o nome desse rio? Rio Eufrates. E Salomão, ele se casa com a filha de quem? Faraó do Egito. E ele também começa a coordenar parte desse território, vai até lá, o Egito. Então, nos dias de Salomão. Mas o pecado de Salomão foi qual? Qual o grande pecado de Salomão? Idolatria. E aí, por causa do pecado dele, Deus disse que ia dividir o reino. Já no filho dele, Roboão, já é dividido, Roboão, Jeroboão. Aí então Roboão fica com o sul, Judá, Jeroboão fica com o norte. Daí para frente é história bíblica. A gente conhece pela história bíblica. Então, o pecado, é para você entender isso daqui. A gente está falando de história e geografia, a gente está percebendo o quê? Que Deus cumpriu a promessa. Mas olha o que fez a perda. O quê? Pecado. E tem gente que ainda hoje fala: mas Deus prometeu, eu posso viver a vida de qualquer maneira. Deus prometeu, está acabado. Será que é assim mesmo que funciona?
Deus promete, eu vivo uma vida de qualquer jeito e ainda fica exigindo, o Senhor falou, o Senhor tem que fazer, dá um jeito aí, se vira, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu sou o quê? Pior que um rato, uma barata, e fico só evocando, não, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus cumpriu, Salomão perdeu, mas quando vier a reinar nessa terra um descendente de Davi, que já não mais Salomão, estou me referindo agora a quem? A Jesus. Aí todo esse território vai tornar a pertencer aos filhos de Abraão. Por quê? Porque um novo descendente de Davi fiel vai assumir o reino. Estou falando de Jesus no milênio. Então, o moderno Estado de Israel limita-se ao norte com o Líbano, ao nordeste com a Síria. Eu mostrei há pouco aqui, né? O tamanho agora é esse aqui. Então, a gente falou lá em cima, indo lá no rio Eufrates, que era aqui, ó. Esquece, agora aqui pertence a Irã, pertence a Iraque, aqui pertence a Síria, o lado de cá toda a Jordânia e a Arábia Saudita, esse lado de cá, Rio, pertence ao Egito. Israel ficou exprimido só com isso aqui. O norte lá, Líbano hoje, perdeu o território por causa dos pecados. Então, as fronteiras do território israelense foram aumentadas em torno de 400%, em decorrência da Guerra dos 6 Dias, 1967. Durante esse curto e memorável conflito, os israelenses anexaram parte oriental de Jerusalém, Judéia, Samaria, Cisjordânia, as colinas de Golã, Península do Sinai, faixa de Gaza, áreas antes tuteladas pelos árabes. Vamos ver aqui, quando Israel foi expulso do território, depois do ano 70, ficou espalhado pelo mundo, a Palestina tomou conta de tudo aqui. Depois de 1948, quando Israel retorna, aí eles vão conquistando. Aí a parte verde fica para os palestinos, eles vão aumentando, o território deles vão aumentando. Hoje Israel é a parte branca, as partes verdes pertencem aos árabes, principalmente aqui a faixa de Gaza, é a fonte de todo o conflito, né, principal, pertence aos palestinos. A própria cidade de Jerusalém que fica aqui, ela é toda dividida, parte de Jerusalém é de Israel, né, dos judeus, parte é dos palestinos. E a parte mais sagrada de todo o planeta, que é o lugar onde Deus escolheu para colocar ali o templo, pertence a quem hoje? Aos palestinos, que é onde está lá a mesquita de Omar. A gente vai ver a imagem depois, mas o lugar que um dia Abraão sacrificou o filho dele, o lugar que um dia Davi foi lá e fez o sacrifício, a ira de Onã, o lugar onde Salomão edificou o templo, o lugar onde Zorobabel reedificou depois, né, que os babilônios destruíram. Esse território dentro de Jerusalém hoje não pertence a Israel. Então a briga ali é muito grande. Habitarei T2, a península do Sinai foi devolvida ao Egito, em virtude do acordo de paz firmado entre os países. Em 1993, um pacto entre o Estado de Israel e os palestinos propiciou a estes o controle sobre Jericó e a faixa de Gaza. Então, hoje está mais ou menos assim. O Egito ficou com a região do Sinai, península do Sinai, que já pertenceu a Israel. Mais uma vez, Rio Jordão, o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. O lado de lá esquece, Israel perdeu tudo. Jordão, o lado de cá, Jordânia, é o nome do país. País árabe, né? Muçulmano. Arábia Saudita, muçulmano. Iraque, muçulmano. Síria, muçulmano. Aqui, muçulmano. Egito, muçulmano. Faixa de Gaza, muçulmano. Território aqui de Jerusalém, todo dividido entre eles. A confusão ali é grande, irmão. O negócio ali não é para amador, não. Ali a coisa é séria mesmo. Israel, esse pequeno estado aqui, espremido. Sempre que tem guerra lá, é uma frase célebre dos líderes israelitas, e que é verdade mesmo, por mais que alguém não goste de dizer, mas é verdade. Se os árabes baixarem as armas, os muçulmanos radicais, vou usar essa expressão assim, baixarem as armas, haverá paz. Se Israel baixar as armas, não haverá mais Israel.
Simples assim. Se eles baixam as armas, teremos paz. Se Israel baixar as armas, acabou o Estado de Israel. Aspas, né? Não vai acabar porque Deus tem promessa, mas o desejo de todas essas nações, declaradamente, principalmente o Irã, declaradamente é riscar Israel do mapa. Isso é falado de forma pública e declarada. O negócio ali é sério. Olha aí o Israel de hoje. Faixa de Gaza aqui, esse território aqui pertence ao Egito, Jordânia, Síria, Líbano, e aqui dentro mesmo do território, boa parte pertence a Israel, aos árabes, como Cisjordânia, as colinas de Golã, onde nasce lá o Rio Jordão, lá na região do Monte Hermon. Enfim, o território de Israel hoje é esse aí todo reduzido. Vamos agora falar das planícies de Israel, dos desertos de Israel, dos vales, dos montes de Israel. Vamos começar agora aí a ficar circunscrito ao território de Israel, principalmente dentro dos textos bíblicos, como lá nos são apresentados. Começando aí por dizer, geograficamente falando, o que é uma planície. Vamos lembrar lá das aulas de geografia física. Planície é uma grande porção de terra, mais ou menos plana, de origem sedimentar, geralmente de baixa altitude. Via de regra, os processos de acumulação numa planície superam os de destruição. A planície é uma parte plana, baixa. Não é um planalto, não é um monte, não é uma depressão profunda, um vale. É uma área extensa e plana. Quais são as principais planícies narradas na Bíblia? Nós vamos falar e mostrar nos mapas. A primeira delas, a planície de Dotã. Planície de Dotã, localizada a 20 quilômetros ao norte de Samaria. A planície de Dotã prolonga-se entre as serras meridionais desde o sudeste de Esdraelon. Vou mostrar aqui para vocês no mapa. Falando assim fica um pouquinho complicado. Vocês vão ter que ter sempre essa referência. Não esqueçam ela. Está muito escuro aqui, eu sei, mas Mar Mediterrâneo. Aqui o Jordão nasce, Mar da Galileia desce, Mar Morto. A principal referência é essa, é o Rio Jordão. Ele corta o país de norte a sul, e o país está aqui espremido entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, no norte aqui, a região, vindo aqui todo o norte, Samaria, está aqui, mais um pouquinho ao norte, Dotã, planície de Dotã. Samaria aqui, Dotã. A gente lembra da planície de Dotã? Olha aí no material mais uma vez. Nesta planície achavam-se os irmãos de José, quando o venderam aos midianitas. Foi ainda em Dotã que se encontrava Eliseu, quando os sírios vieram prendê-lo, né? Aqui está Samaria, aqui um pouquinho mais ao norte, Dotã. Eles vieram aqui que ele ficou cercado, lá no monte, em Dotã, e os sírios vieram para tentar capturá-lo, e ficam cegos. Eliseu, então, os guia até Samaria, ali eles abrem os olhos. Então, existem várias partes na Bíblia. A gente precisa saber, irmão, porque quando você vai falar uma mensagem que tenha cunho geográfico, você precisa saber, para você não cometer de colocar lá no sul, é porque Dotã, ali perto de Jerusalém, lá no deserto de Judá, é complicado, você precisa saber. Se você vai discorrer sobre ponto geográfico, tenha certeza de qual localização fica. Importante. Então, na planície de Dotã, achavam-se os irmãos de José quando venderam ele aos midianitas. Vamos falar da próxima planície, a de Moabe. Planície de Moabe. Alta e acidentada, a planície de Moabe, ela estende-se desde as montanhas que dominam o Mar Morto, então, olha que referência, Mar Morto,
ao ocidente, até a Arábia, ao oriente. Ao sul vai desde a abertura do Arnon até território lá pertencente a Edom. Então, Mar Morto, aquela referência de onde termina, vem descendo aqui o Rio Jordão, Mar Morto, o lado de cá o território de Edom, Moabe, você já lembra lá dos filhos moabitas, amonitas, filhos de Ló, né, o sobrinho de Abraão. Então, lógico, vai ficar próximo ao Mar Morto, território que a gente já falou, está muito vinculado ao episódio em que foi destruída as cidades de Sodoma e Gomorra. Muito provavelmente estavam aqui essas cidades. Então, a planície de Moabe é essa aqui. Os filhos de Israel passaram, transitaram por esse território aqui. Terra de Edom, planície de Moabe. Tem muitas histórias que são narradas que ocorreram ali. Muitas vezes, moabitas, amonitas, eles se juntam para vir pelejar contra Israel. Alianças feitas ali, principalmente no período de Elias, Eliseu, principalmente também. Então, por essa região foram os israelitas expressamente proibidos de entrar, vendo-se, por isso, obrigados a transitar pelo deserto de mesmo nome. Eles tiveram que dar a volta, porque eles tentaram passar, mas não foi permitido, e aquela terra já pertencia a um parente de Abraão, e Deus não deu a Israel de princípio, então eles tiveram que fazer a volta. Próxima planície, Saron. Agora a gente vai para o outro lado. Sair desse lado, vamos para o outro lado, mais para próximo do mar Mediterrâneo. A planície de Saron localiza-se entre o sul do Monte Carmelo. A gente daqui a pouco vai falar sobre montes, mas a gente já vai ter essa referência aqui muito, muito importante, que é o Monte Carmelo, e ela vai descendo até a cidade de Jope. O seu solo era coberto de lírio e flores exóticas. Lembra, né? A rosa de Saron, que era um lugar muito florido, muito bonito. Vamos entender, então, onde fica. Essa referência aqui. Olha o Monte Carmelo. Monte Carmelo, bem lá no norte. O Monte Carmelo, basicamente, ele fazia a fronteira aqui de Israel, o norte, e do lado de cá a terra dos o atual Líbano, mas na época lá os fenícios, a região de Tiro e Sidom, terra lá da Jezabel, que era adorado Baal, e aquele grande conflito. Quem é o verdadeiro Deus da nação? O Deus do lado de cá, do monte, dos fenícios, ou o Deus do lado de cá, de Israel? Lembra aquela época lá de Acabe, de Jezabel? Então, o Monte Carmelo é uma referência, porque é uma fronteira entre a região do outro lado, ou ao norte, era a terra de Tiro e Sidom, a terra dos fenícios, a terra de Jezabel, e descendo, então, ficaria o território de Israel. Então, essa referência aqui, Carmelo. De lá, lembra que Elias, ele vai olhar para o mar, para ver se tinha alguma coisa, ele orando lá e manda o menino, olha lá para a banda do mar. Está aqui, olhando para o mar. Aí ia lá, não via nada, ia lá, não via nada. Ia lá, na 7ª vez, viu o quê? Lembra? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Está vindo de lá de cima do monte, olhando para o mar, essa região. E a outra cidade que é dita aí, é a cidade de Jope. Tinha um porto famoso em Jope. Alguém tentou, até pegou um navio, uma embarcação ali em Jope, foi quem? Jonas. Já nos tempos de Cristo, o próprio Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, ele vai a essa região também de Jope. Está aqui. Então, a planície de Saron está entre o Carmelo e Jope, aqui, essa região aqui. Entre o Carmelo e Jope. Próxima planície, da Filístia. Aí você já vai lembrar dos filisteus. Lembra lá no final a faixa de Gaza.
Ó, situada entre Jope e Gaza. Agora você está pegando do meio ali Jope, vou voltar esse mapa aqui, ó. Então aqui Carmelo a Jope, é a planície do Saron. De Jope a Gaza, essa já estou mostrando no mapa, naturalmente é essa aqui que a gente está falando agora. Entre Jope e Gaza, no sudoeste de Israel, a planície da Filístia tem 75 quilômetros, de comprimento, 25 de largura. Nessa faixa de terra habitavam os aguerridos filisteus, inimigos mortais do povo de Israel. Localizavam-se nessa planície as 5 principais cidades dos filisteus. Quais eram elas? Primeira, Gaza. Segunda, Asquelon. A terceira, Asdod. A quarta, Gat. E a quinta, Ecrom. Não era propriamente cidades, mas fortaleza quase indefasáveis. Na região ficava ainda o famoso Porto de Jope, muito importante para os israelitas do Antigo Pacto. Então, volta aí aquele mapa que há pouco vimos. Jope, aqui, Gaza, aqui, logo a planície dos filisteus, é esse território. Naturalmente, eu vou precisar falar, na atualidade, né, a faixa de Gaza. Ó, a referência sempre. Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão, ele nasce bem lá em cima, Lago Ule, Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, enfim, Rio Jordão. Aí você vem aqui em direção ao Mediterrâneo, essa região aqui, cidade de Asquelon, que existe hoje ainda, o nome é Ascalon, e pertence ao território de Israel. Bom, a faixa de Gaza, que é a mais conhecida, né? Atualmente, desta cidade, apenas a faixa de Gaza continua sob o poder dos filisteus, que responde hoje pelo nome de palestinos. Então, está aqui, para a gente lembrar sempre, território de Israel, aqui a planície, ó, o nome aqui, Asdod, Asquelon, Gaza. Faixa de Gaza. Está aí a grande planície. Território do Hamas. É esse lugar aí. Desse grupo aí. Grupo separatista que prega o ódio contra Israel. Vou pegar um mapa aqui. Perdão. Está aqui o território de Israel, a cidade, ó, Asdod, Asquelon, Gaza. Então, aqui era a planície toda. A gente entender aqui no mapa, está aqui ampliado. Você continuar descendo, você vai parar lá no Egito, você subir, lá em cima, atual Líbano, né? Sempre, antigamente, terra lá da Fenícia, Tiro, Sidom, terra de Jezabel, etc., etc. Rio Jordão, do outro lado, aí você pega Moabe, Amonita, Moabita, Midianita, etc. Mais abaixo ali, Edomitas, sempre essas referências aí. Faixa de Gaza. Planície de Armagedon, a última aqui a citarmos das planícies. Planície do Armagedon. Esta planície é conhecida também por estes nomes, Jizreel ou Esdraelon. Se você ler na Bíblia, Jizreel, Esdraelon, Armagedon, é o mesmo lugar. Tem nomes diferentes, mas é o mesmo lugar. Depende do povo. O povo, às vezes, chamava por um nome, o povo por outro. Ah, mas por que isso? A mesma questão a gente pode falar em relação ao Mar da Galileia. Várias cidades ficavam no entorno do Mar da Galileia. Por exemplo, a cidade de Cafarnaum. Então, para os habitantes de Cafarnaum, dizia que o nome daquele mar, daquele lago, era de Cafarnaum. Tiberíades. Então, quem morava em Tiberíades falava que aquele lago era o quê? Era o mar de Tiberíades, mas é o mesmo lugar. E por aí vai. Cidade de Genezaré ficava ali também. Se perguntasse se é um habitante de Genezaré, qual o nome desse mar? É o Lago de Genezaré. Mesma coisa aqui, tem mesmo nome, mas, dependendo do povo que estava ali próximo, mudava a nomenclatura. Também considerado um grande vale. A planície do Armagedon é uma das áreas mais estratégicas de Israel,
constitui-se ela numa via de comunicação natural entre a cidade de Damasco, eu já estou falando lá no país da Síria, até o mar Mediterrâneo. Então, ela corta de um lado ao outro. Nos tempos bíblicos, serviu de palco de reindas batalhas. Ali correram batalhas marcantes. Por exemplo, batalha... Jezabel morreu ali no Vale de Jezreel, a batalha próprio Gideão batalhou naquela região ali, e escatologicamente, Armagedon está ligado ao grande evento escatológico. O evangelista João cita em Apocalipse. Eles congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui serão os judeus submetidos à sua mais acrisolada prova. O Senhor, todavia, escolheu esse lugar para reconduzir os filhos de Israel às santas alianças. Quando isso ocorrer, os israelitas livrar-se-ão para sempre de seus algozes e haverão de reconhecer a soberania do Deus de Abraão. Então, vamos identificar esta região no mapa, sempre tendo esta referência: Rio Jordão, Mar Mediterrâneo. Vamos ver onde que está. Aqui, Monte Meguido. Verde aqui é sempre a região de planície, de vale, a região mais marronzinha são montes e desertos. Então, Monte Meguido, no vale lá, é o Vale de Jezreel, a grande planície de Jezreel, planície de Esdraelon, ou planície de Har-Megidon. Se a gente fizesse uma visão atual, panorâmica, é essa daí, É assim essa região. Planície de Jezreel nos dias de hoje. Jezreel. O significado do nome também é interessante. Jezreel significa Deus semeia. O lugar que Deus semeia é o lugar onde Deus um dia colherá. Vai ser o lugar da última batalha, a batalha do Armagedon, a batalha da derrota do anticristo, e a partir de onde Cristo vai estabelecer o seu governo. Então, este dia está se aproximando. Vamos agora para os vales. Quem quer entrar num vale aí? Monte, deserto, pode escolher. Vales, montes, desertos. Vamos começar a falar deles aí, apresentar no mapa. Os vales, os montes e desertos. Começando com o conceito. O que é um vale? Vale é uma depressão alongada entre montes. Então, você tem monte de um lado, monte do outro, lá embaixo. É um vale. É como se fosse vamos dizer assim, o pessoal fala, a região de Minas Gerais, que é muito assim. Cadê os mineiros? É ou não é assim? Então, monte de um lado, monte do outro, e lá embaixo está lá a cidade, o vale. E aí vai crescendo pelos montes também, mas via de regra é assim. Quente demais, por quê? Porque para correr um vento lá, você está cercado de monte para todo lado, você está lá embaixo no vale. Israel também é assim, montes e vales. Estou falando que Israel é Minas Gerais, não. Mas guarda um pouquinho aí de proximidade em algumas áreas. Então, vale é uma depressão, está lá embaixo. A palavra é bastante comum no Antigo Testamento, encontra-se 188 vezes nas Escrituras hebraicas. No Novo Testamento, contudo, é mencionado apenas uma vez. O maior vale da nação é o Vale do Jordão, porque o próprio rio Jordão, ele vai correndo no meio de um vale. O rio vai passando pelo meio de um vale. E aí, aproveitando que eu fiz essa referência aqui com Minas Gerais, a gente tem um rio famoso em Minas Gerais que ele vem desaguar aqui no Espírito Santo, que é o Rio Doce. Passa por várias cidades, uma das mais famosas, a cidade de Governador Valadares. E aí vem, por onde o rio passa um vale. E a gente tem uma grande empresa no Brasil, que é a empresa Vale do Rio Doce, porque vai extraindo minério de lá.
Bom, irmão, você vai percebendo assim como é que tem essa relação. É o vale por onde o rio passa. Então, para você ter aqui essa imagem, ó, a gente tem lá o Monte Hermon. Assim mesmo, a neve desce sobre ele, pois é muito alto. E aí, quando o sol bate, tem um degelo. E quando ocorre o degelo, ó, o rio vindo, ó, vem embora, até desaguar lá no Mar Morto. E aí, de um lado aqui você tem montes, do outro lado você tem montes, e aí no meio, o Vale do Jordão. Então, iniciando-se com uma largura de 100 metros, ele é bem largo, 100 metros de largura, vai alargando-se até chegar a 3 quilômetros nas imediações do Mar da Galileia. Por isso que quando chega lá na região da Galileia, ele alarga tanto 3 quilômetros, que o Mar da Galileia, que é um lago, mas parece, dá a impressão de ser um mar. Imagina, nos tempos bíblicos, quem está do lado de cá, 3 quilômetros, não consegue ver o outro lado, achava que era um mar, sendo, na verdade, um lago. Jesus atravessava de um lado para o outro, e entrava no barco, atravessava para cá. Então, nessa parte aqui, ele alarga bem, e as cidades iam se formando no entorno, né, desse vale, né, as cidades em torno também do Mar da Galileia. Quando chega aos limites do Mar Morto, onde ele deságua, alcança seu ponto máximo, que é uma largura de 15 quilômetros. A partir daí começa a estreitar-se novamente. Então vamos dar uma olhada mais uma vez. Vem o valezinho aí, chega aqui, ele alarga o vale, porque justamente por causa do Mar da Galileia, aí continua o vale, continua, chega aqui, ele alarga de novo por causa do Mar Morto, e depois o vale segue. Deixa eu mostrar aqui. Através desse vale, corre o rio, que lhe empresta o nome, Jordão, onde foi o Senhor Jesus batizado. É o vale mais profundo da terra. Encontra-se a 426 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É o lugar onde o Mar Morto está, é o mais baixo da terra. Geralmente a gente tem a referência ao nível do mar. Vila Velha está aqui no nível do mar. Você vai subindo as montanhas, você vai elevando. Mas as altitudes, né, 100 metros acima do nível do mar, 200 metros, 300, 1 quilômetro, vai subindo. Já o Mar Morto, ele desce abaixo do nível do mar, 420. Então, imagina, aquele lugar é muito quente, pela depressão que é, e junta-se a isso aquela salinidade que eu já falei, então é um lugar realmente muito quente. Do Hermon, onde nasce, até o Mar Morto, onde termina, tem o Vale do Jordão uma extensão de 215 quilômetros de extensão. Corta todo o território de Israel, é a grande referência, né? Desde onde nasce, lá no norte, no Monte Hermon, até onde ele termina. Então, vai vindo. As cidades, naturalmente, vão se formando em torno dele. As cidades crescem em torno de rio, água potável e tal, facilita muito a vida da cidade, riqueza para as cidades. Próximo vale, a gente falou da planície de Israel, mas a gente falou também de tratar-se de um vale, porque tem montanhas no entorno. Eu vou acelerar aqui, depois vocês leiam, é o mesmo lugar, a gente falou ainda há pouco aqui, ó, esse vale aqui, vale de Esdraelon, Har Megidon, Megido. Então você tem aqui o Vale do Jordão e aqui o de Jezreel. Só lendo aí no material, o Vale de Israel começa na nascente do ribeiro de Jalud, termina no Vale do Jordão. Então vai cortando daqui para cá, ó, esse vale. Atualmente, dá uma olhada ali no slide, atualmente, Vale de Jezreel, tem várias cidades, agricultura muito forte, né? Eles exportam muitas frutas que eles produzem ali, muita coisa. Eles conseguiram fazer um milagre. Eu perguntei há pouco se os irmãos queriam entrar no vale, vocês falaram que não, né? Mas eu tenho certeza absoluta que nesse vale aqui todo mundo quer ir, né? Qual o nome do vale?
Vale da Bênção, né? Vale da Bênção. Localizado no território de Judá, o Vale da Bênção situa-se entre Jerusalém e Hebrom, distante 7,5 km a oeste de Tecoa e 11 de Belém, a cidade onde Davi nasceu, Jesus nasceu. Foi neste vale que o bom rei Josafá venceu uma coligação formada por Amon, lá do outro lado, Moabe, do outro lado do Jordão, e Edom. Vieram essas três nações para lutar contra o rei Josafá. E aqui, irmão, eu vou ler com vocês para a gente entender exatamente por que o vale ele ganha esse nome. Então, abra sua Bíblia em segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Deixe sua Bíblia aberta aí. Segundo livro das Crônicas 20. Deixa aberta aí, deixa eu só mostrar para vocês no mapa. Então, este vale é conhecido também com o nome de Beraca. A palavra Beraca, que significa bênção. Então, quando você fala vale de Beraca, é a mesma coisa. Beraca é bênção. Aqui, Beraca, bênção. Está aqui, o vale da bênção. O pessoal do lado de cá se juntou, Amonita, Moabita. O texto diz mais quem aí que juntou? Deixa eu lembrar aí. Amon, Moabe e Edom. Então, Edomita aqui, Moabita, Amonita, juntou e atravessou para lutar contra Josafá aqui. Vieram essa turma toda para cá. Provavelmente passou por baixo aqui. E chegou aqui. Quando Josafá viu aquela multidão vindo contra ele, desesperou. Meu Deus, e agora? Não tem condição. Foi orar, foi buscar a Deus. Quando ele está, Senhor, essa multidão não tem condição, só o Senhor. Aí Deus manda um profeta. E aí o profeta vai profetizar. E a gente vai ver isso aí agora. Abre aí, então, você abriu, né? Capítulo 20. Eu vou começar aqui, versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, é a oração de Josafá, está orando, desesperado, os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que são os edomitas, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, lembra? Deus falou, não fique com esse território, é deles, dá a volta. Então, eles fizeram isso. E 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estavam em pé perante o Senhor, como também as crianças, mulheres e seus filhos. Então, olha aí que maravilha, glória a Deus, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Que coisa maravilhosa de ouvir, não é, irmão? A peleja não é vossa, senão de Deus. Continua o profeta dizendo, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale. Que vale? Não tinha nome o vale, não. Não tinha nome. Diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Só falou para ficar no vale. O vale não tinha nome.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, moradores de Jerusalém, lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas e dos filhos de Coate, os coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouviu-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou: cantores. Deus falou que não é para pelejar, então a gente vai fazer o quê? Vamos cantar, vamos adorar. E ele juntou lá o pessoal que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Por quê? Ao 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E o povo de Judá está fazendo o quê? Está só cantando, louvando, dando glória. E o inimigo lá, ó, espada um contra o outro, se matando. 24. Entretanto, chegou a Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram o quê? Corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá e ao povo, para saquear os despojos. Então eles foram lá para o vale, o inimigo estava tudo morto. Eles acamparam lá para lutar contra Judá, mas Deus falou: não precisa lutar não, só fica quieto, adorando, deixa comigo. De repente chegou um espia e disse: está todo mundo morto lá, não tem ninguém vivo de pé. Aí olha o que acontece agora. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam o quê? Fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saqueando o despojo, porque era muito. Irmão, 3 dias pegando a riqueza que ficou lá, e eles levando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de... Qual o nome do vale? Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. O vale não tinha nome, mas está lá o povo. Primeiro dia levando todo o despojo. Segundo dia volta lá, leva o despojo. Terceiro dia volta lá, leva. No 4º dia alguém perguntou: vem cá, alguém sabe dizer o nome desse vale aqui? Quem todo dia vem para só levar o despojo. Qual o nome desse vale? Rapaz, aqui é o Vale da Bênção. Aí, quem quer passar no Vale da Bênção? Aí você quer, né? Perguntei lá atrás se vocês queriam passar no vale, ninguém, né? Agora, só indo tomar o despojo. Mas tudo começa com a confiança no Senhor, né? Em meio à batalha. Aí é outra história. Vamos para o próximo vale, Vale do Cedron. Vale do Cedron. O Cedron nasce junto ao sepulcro dos juízes, a noroeste de Jerusalém. Agora nós estamos falando de Jerusalém. Agora a referência é Jerusalém. Até hoje, até os dias de hoje. Avançando aproximadamente 800 metros. Este vale separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. Daqui segue em direção ao sul, rumo ao Mar Morto. Vou mostrar uma imagem atual. Aqui está a cidade de Jerusalém, que está edificada sobre um monte, Monte Sião. Aqui é a esplanada do templo. O templo está sobre o Monte Moriá. Do lado de cá, onde você está vendo aqui o jardim do Getsemane, consegue ler o nome desse monte aqui? Consegue ver? Monte das Oliveiras. Então você tem aqui o Monte das Oliveiras, aí passa para o outro lado o Monte Moriá. Entre um e outro, aqui vem um vale,
é o Vale de Cedron. Então, Jesus, naquele sermão lá do capítulo 25, aliás, começando lá no 24, na verdade, eles estão aqui no templo, aí eles atravessam o Vale do Cedron, vêm para o lado de cá, o Monte das Oliveiras, aí daqui eles têm uma visão panorâmica do templo, aí os discípulos, Senhor, não vejo a estrutura do templo, Jesus, não ficaram aqui pedra sobre pedra, quando serão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda, do fim do mundo? É aqui, eles estão aqui, olhando para cá. Então, entre um monte e outro, o Vale de Cedron. Essa imagem aqui, ó. Então, Jerusalém está do lado de cá, aí você tem um vale, então naturalmente você desce, e depois para cá você sobe. Aí é onde tem um cemitério lá, Monte das Oliveiras, cemitério dos Juízes, tem o jardim do Getsemane, que fica ali no Monte das Oliveiras, e lá embaixo, então, o Vale do Cedron. Aqui o vale. Depois eu vou mostrar mais imagens, a gente volta ali. Vamos falar agora do Vale de Hebron. Durante suas constantes e árduas peregrinações, Abraão veio a fixar-se certa feita no Vale de Hebron, onde ficava um lugar muito promissor, Manre. Teve aí nosso pai na fé ricas experiências, construiu um altar ao Senhor e dele recebeu a promessa de que, não obstante a avançada idade, ainda teria um filho. O Vale de Hebron também serviu de sepulcro à família patriarcal. Na sepultura de Macpela repousam os ossos de Sara e Abraão, Isaac e Lia e Jacó. Os 12 patriarcas, segundo Flávio Judéfo, aí também repousam. Hebron ainda hoje é conhecido por este nome, porém encontra-se sob a tutela da autoridade palestina, não pertence a Israel. Está aqui, ó. Vamos mostrar no mapa. Ó, Jerusalém é mais ou menos aqui, Hebron está mais aqui ao sul. Aqui pertence aos palestinos atualmente. Então, aqui, o Vale de Hebron, atualmente, uma cidade assim, guardando bastante a tradicionalidade, né, de uma cidade antiga, patrimônio aí tombado. Vamos subir o monte, vamos descer, sair dos vales, agora vamos subir os montes. Antes de subir o primeiro monte, vamos a um conceito de monte. O que é um monte? Todos sabem, o monte vem do vocábulo oros e tem o seguinte significado: elevação notável de terreno acima do solo, que a cerca, né, como se fosse uma serra, né, uma precipitação. Isso é um monte, claro. Quais os principais montes da Bíblia? Já vou pular aqui o conceito de monte de John Davis, vocês podem olhar depois, elevação natural, etc, etc. Vamos avançar aí. Primeiro monte, Monte Sião. Eu disse a vocês que a Bíblia tem um monte de monte, né? A Bíblia tem um monte de monte. Primeiro aí, Sião. Monte Sião ergue-se altivo e soberano, localizado na parte leste de Jerusalém, eleva-se a 800 metros em relação ao Mediterrâneo. É a mais alta montanha da Cidade Santa. Para os irmãos terem uma noção, a nossa referência aqui, cidade de Vila Velha, nível do mar. Nós temos a região montanhosa aqui, né? Vai subindo aí, Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedra Azul, e vai. Se alguém puder aí consultar, eu até fiz a consulta, mas não anotei. Pega aí uma cidade dessa nossa montanhosa, por exemplo, Pedra Azul, digita no Google aí a altitude de Pedra Azul, para você perceber a referência desses montes aqui que eu vou falar, para a gente ter uma noção melhor. Você pode, de repente, colocar Domingos Martins, para quem está acompanhando à distância, outras cidades, estados, países. Estamos falando das regiões serranas aqui próximos da nossa cidade, principalmente para os alunos aqui presencial, ou quem conhece essa região que estou me referindo, ter uma boa referência em relação à cidade que estamos, que é a cidade aqui, marítima, né, próximo do mar. Então, dá uma olhada aí, alguém fala depois que achar a cidade aí, ou que seja Pedra Azul, ou que seja Ibatiba, Domingos Martins, e a altitude dela. Vinícius, lá atrás.
Qual cidade? Pedra Azul está a 1.800 altitude? É isso tudo mesmo? Pega outra aí, então voltando para cá, depois você vê Domingos Martins. Que a gente está subindo. A de Domingos Martins, que é quando depois que a gente passa aqui, Viana, é a primeira, dá mais ou menos que altitude? É ao vivo mesmo aqui, irmão. Eu não anotei antes, né? Mas para ajudar a gente a ter referência. Quanto? Então, 542, 550, 600, mais ou menos isso mesmo ou fala outra? Vamos colocar aí, então. 500, então vamos colocar isso aí, 500. Então, Jerusalém está aí um pouquinho acima, passaria do Domingos Martins, chegaria um pouquinho mais ali para o Marechal Floriano, é essa altitude de Jerusalém. Está lá em cima, uma cidade sobre montes, porque ela está sobre o Monte Sião. Ela está edificada sobre o Monte Sião, e essa aqui é a altitude do Monte Sião. É a mais alta montanha lá da Cidade Santa. 800 metros em relação ao Mediterrâneo. Davi ordenou que a Arca da Aliança fosse levada ao Monte Sião. Em vista disso, foi este considerado santo pelos hebreus. Décadas mais tarde, com a remoção da sagrada urna ao Santo Templo, a área de Sião passou a designar também a região onde seria construída a Cidade Santa, e, por extensão, toda Jerusalém. Então, mapa atual aqui, Monte Sião, o monte sobre o qual Jerusalém está edificada. Então, é esse monte grande aqui. A cidade está toda lá. Zion, o significado é monte ou lugar escalvado. O Monte Sião é um dos montes em que a cidade de Jerusalém foi edificada. Assim, é comum o uso do termo Sião em referência ao templo de Jerusalém, ou a Jerusalém como um todo. Salmo 48. Então a gente fala, estou indo para Sião, né, vou caminhando para Sião, Sião celestial. É uma conexão com a cidade de Jerusalém, que está edificada sobre o Monte Sião. Na tipologia do Novo Testamento, a morada dos santos é considerada a Sião celestial, para onde todos os redimidos pelo sangue do Cordeiro seremos levados. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, Monte Sião, a gente tem que pensar em toda a cidade de Jerusalém. Só que ali tem um outro monte, que é o Moriá. No Moriá, especificamente, está o templo, ou estava. Moriá é sinônimo de abnegação, renúncia, sacrifício. Neste monte, o patriarca Abraão foi submetido à maior prova de sua vida. Né? Vamos ver aqui, ó. Monte Moriá, cidade de Jerusalém, está aqui o Monte Moriá. Abraão, que residia a maior parte do tempo aqui nessa região de Hebrom, Deus disse, pega o teu filho e vá para as montanhas de Moriá, para a cordilheira, lá tinha várias montanhas, Sião e tal, lá vai ter um monte que eu vou te mostrar. E ele foi, caminhou 3 dias, né? Chegou lá, saiu provavelmente aqui da região de Hebrom, subiu, chegou lá. Quando chegou lá, todos nós já sabemos a história, Deus pediu a ele o filho dele. Então, Moriá é o monte que Deus escolheu para que Abraão ali sacrificasse seu filho. Mais à frente, foi o lugar onde Davi vai fazer um grande sacrifício para parar o juízo de Deus sobre Jerusalém. E mais à frente é onde Salomão construirá o templo. Então, está ali a leste de Sião, a altitude média é a mesma de Sião, de uma forma alongada, sua parte mais baixa era conhecido como Ofel. No tempo de Abraão, Moriá não designava propriamente um monte, mas uma região. 1000 anos após,
a era patriarcal, Salomão construiu neste monte o santo templo, a casa do Senhor. Entretanto, seria destruída por Nabucodonosor em 586. Reconstruído no tempo de Esdras e Neemias, novamente seria destruído pelo general Tito no ano 70 da nossa era. Atualmente, sobre o Monte Moriá, o que tem lá? A mesquita de Omar, um venerado santuário muçulmano. Então a gente vê, quando a gente vê essa imagem aqui, estamos falando de uma mesquita islâmica no Monte Moriá, no monte onde um dia esteve o templo, Monte do Templo. Aqui eu estou mostrando aqui até um muro. Que muro é esse, hein? Moriá poderia ser chamada hoje de Montanha das Lágrimas. Do Santo Templo restou apenas uma muralha, na qual os judeus de todo o mundo vêm chorar seus exílios e amarguras. Qual o nome do muro? Muro das Lamentações. É o último resquício da glória passada de Israel. Olha aí. Muro das Lamentações. Não dá para perceber aqui, é isso aqui, porque a imagem ficou muito escurecida. Deixa eu ver se tem uma outra imagem melhor. Um judeu lá, sempre de luto, sempre de preto, sinônimo mesmo de luto, indo lá chorar. Aqui, uma outra imagem. Ó a altura das pessoas aqui, ó. Ó a altura da muralha. Entre 19 e 20 metros de altura da muralha. Aqui as pessoas, né, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, alguém muito alto, a altura da muralha. Então eles vêm ali para chorar. Este muro é tudo que restou do templo. Vou pegar uma outra imagem aqui, deixa eu ver se ela vai ser bem perceptível. Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, a esplanada onde era o antigo templo de... Agora está lá. A área onde era o antigo templo. Agora você tem essa mesquita. Separada aqui esse território dos judeus. Nesse território aqui o judeu não pode entrar. Um negócio é estreito, irmão. Negócio lá. E aí tem que vir para cá chorar. Perdeu isso daqui por causa do pecado, da idolatria. Então, quando a pessoa não ouve profecia, Jeremias profetizou 52 capítulos, acho que foi 52 capítulos, né, se eu não estou enganado. Ninguém deu ouvido aos seus 52 capítulos de profecia, o que restou para ele? 5 capítulos de lamentações de Jeremias. Quando o povo não ouve a profecia, só resta lamentação mesmo. Só resta lamentação. Olha aí. As épocas sagradas, então, a multidão fazendo fila. E nas brechinhas lá para colocar papelzinho com pedido. Tem a área dos homens, tem a área das mulheres. Tem uma área reservada para turista, né? Aí, uma imagem assim. Tudo é o Monte Moriá. Estou aqui para destacar o Monte Moriá. Neste muro, famosos e anônimos do mundo inteiro fazem suas orações. Anônimos, já ouviu falar desse aqui? Nem sei quem é. O vestido de talit, quipá, né, cabeça coberta, talit. As orações, vai orando aqui, sempre colocando os pedidos aqui nessas pequenas rachaduras. Vamos ver se tem gente conhecida que foi lá. Já ouviram falar desse cidadão aí? Está dando para ver? Cabelo laranja? E esse outro cidadão aqui? Foi lá também. Vamos parar por aqui, né? Só ele que foi lá, porque tem um outro aí que é persona não grata lá. Lá não entra, não. Não pode ir. Monte das Oliveiras. Eu falei há pouco a vocês, eu vou mostrar o texto aqui, mas eu falei há pouco, Monte Moriá, Vale do Cedron, Monte das Oliveiras.
Jardim do Getsemane. Então, aqui é o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi chorar. Deixa eu voltar para a gente ler. O Monte das Oliveiras situa-se no setor oriental de Jerusalém. Do Moriá é separado pelo Vale do Cedron. Na parte ocidental do Monte das Oliveiras fica o Jardim do Getsemane. Então, Monte das Oliveiras está aí. Monte Moriá, Vale de Cedron, Monte das Oliveiras. Aqui o Jardim do Getsemane. A imagem aqui, você tem a esplanada do templo, lá no Moriá. Olha aqui atrás, irmão, a Jerusalém moderna. Tá conseguindo ver os prédios? Porque Jerusalém é dividida assim, a moderna e a histórica, que é mantida lá porque é um lugar de peregrinação, de visita. Então está perto uma coisa da outra. É igual cidades que a gente vê, cidades históricas, que tem aqueles patrimônios tombados, aí você tem uns prédios bonitos lá, arranha-céu espelhado, e aquela casinha lá não pode mexer, daquele jeito do século XIV, século XV. Então, Jerusalém é assim também. Tem esse bicho mostrando, ó. Sai, rapaz, sai daí. Vê se você derruba esse negócio aqui. Então tá aí, ó. Portão dourado, está fechado aqui, por onde o Messias vai entrar, aí já é escatológico. Foi no Jardim do Getsemane que Jesus enfrentou um dos mais dolorosos momentos de seu ministério. Envolto na sombra da noite, clamou. Pressionado por nossos pecados, chorou. Ali foi seu corpo esmagado, qual fruto da oliveira, por causa das nossas transgressões. Mas de seu sofrimento saiu óleo que nos sara todas as feridas da alma. Por que eu estou usando essa expressão poética? Porque o Monte Moriá, o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras. O Getsemane significa prensa do óleo, onde você pegava as azeitonas e prensava para sair o óleo. E foi exatamente ali que Jesus foi prensado e saiu sangue. Saiu sangue, não é? Ali ele suou sangue, a prensa, ele foi prensado ali. Getsemane, lagar de azeite. Getsemane. Então você pega a azeitona, prensa ela e sai o azeite. Vamos aos 2 últimos montes, e a gente vai encerrar a aula. E aí, semana que vem, já começa no deserto. Monte Carmelo. Deixa eu passar aqui. Monte Carmelo. Um dos mais reindos combates entre a verdadeira fé e a idolatria foi travada no Carmelo. Cheio do Espírito Santo, Elias desafiou aqui 400 profetas de Baal e os profetas de Azera. O monte, em virtude dessa confrontação, é vislumbrado como símbolo de prova de fogo. Mostrei há pouco para vocês, quando foi dividido aqui, Judá e Israel ficou com o norte, ainda tinha um outro lado, até perder depois. Essa pontinha aqui, Carmelo, da onde Elias olhou para o mar, lá já pega o território de Tiro e Sidom, já está aqui, Tiro, Sidom, Sarepta. Lembra que o Elias foi para lá, a viúva de Sarepta? São os mistérios, irmão. Sarepta fica... O próprio Deus disse, vai para Sarepta, que é em Sidom. Poxa, o camarada está fugindo de quem? De Jezabel. Vai se esconder lá na terra de Jezabel? É isso mesmo, irmão. Ficou escondido lá. Jezabel procurou ele em todo que era lugar, mas não é possível que ele vai estar lá em Sidom, na minha terra, mas Deus mandou ele ir para lá. Aí depois manda ele voltar, se apresentar a Acabe, aí ele volta aqui de Sarepta, que é em Sidom, terra de Jezabel. Então, olha como é que é importante você entender a geografia. Meu Deus, mas é isso mesmo. Ficou escondido na terra dela. E aí ele volta, depois se apresenta aqui, é o episódio que você já conhece. Carmel é o nome hebraico, significa campo fértil. Carmel, aquele mapa que a gente mostrou lá atrás, Carmel
Elias orando, fogo do céu consome o holocausto. Campo fértil, para quê? Para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Esse é o Carmelo. Monte Hermon. Nós vamos terminar a aula no Monte Hermon. Hermon significa muito provavelmente sagrado ou proibido. Este monte domina toda a Terra Santa. Sua coroa de neve pode ser vista a milhares de quilômetros. Era no Hermon que ficava o santuário mor de Baal. Assim acreditavam os cananeus e tal, já pela altitude do Hermon, muito alto, a nascente do Rio Jordão, mostrar aqui, bem lá em cima aqui, o Hermon, aí o Jordão vai descendo, Lago Ule, Mar da Galileia, Mar Morto. Lá no Hermon. Monte Hermon, o monte sagrado, o monte onde nasce o Rio Jordão. Vocês lembram do Salmo 133, né? O famoso Salmo 133, está lá, o monte aqui, sempre cheio de neve, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O mistério, irmão, a vida em Israel dependia da água potável do Jordão. E onde que o Jordão nascia? No Hermon. E como é que ele nascia lá? A mão de Deus, todo dia descia a neve, o sol vinha, batia o degelo, virava água. Deus ordenando, todo dia. Então, nasce, na verdade, lá na mão de Deus. Aquela água límpida, cristalina, da neve, o degelo, e vai. Claro, tem uma nascente lá também, mas boa parte dessa água que vinha era exatamente o degelo do Hermon. A altitude dele é tanta que lá a neve é sempre constante, muito alta. E aí depois derretia e vinha descendo. Então, é ali que o Senhor ordenava a bênção e a vida. E o Jordão ia descendo e levando vida para todos os habitantes do Vale do Jordão e todo Israel por extensão. Semana que vem a gente começa daqui, deserto, e prossegue então até temos mais 2 aulas da semana que vem, que será dia 17, exatamente isso, hoje é 10. E aí, irmãos, eu fiquei de marcar hoje, vou marcar aqui a nossa aula extra. Terá de ser no dia 23, terça-feira 23. Então, na quarta-feira 17, a nossa próxima aula, penúltima, e aí depois, na terça-feira 23, a gente encerra, e aí já na quarta 24 já começa a História da Igreja. E aí eu vou continuar com a História da Igreja por mais 2 aulas em outubro, porque no dia 16 de outubro eu vou estar viajando a Moçambique, na África, e vou ficar o restante do mês de outubro fora. Então, a gente vai conseguir dar a História da Igreja no dia 24 de setembro e nas 2 quartas-feiras de outubro, e eu vou conseguir viajar com o História da Igreja já concluído também. Sei que vai ficar um pouco apertado, vai ficar muito para mim também, mas daqui para frente a gente está tendo pouca opção. Eu não consigo marcar antes, porque teremos a festa da igreja, aqui dias 18, 19, 20, 21 e 22, e às terças-feiras está tendo ensaio, está tendo reuniões, então eu não posso marcar. Vou ter que marcar a terça-feira depois da festa. Aí eu vou vir para a igreja na quarta, 17, a festa começa quinta, 18, sexta, sábado, domingo, segunda, já dou aula terça, quarta. Eu não tenho muita opção, vou ter que fazer isso mesmo. Os que puderem, faz o esforço e o sacrifício para vir, está conosco no 23, se não puder, a transmissão, a gravação vai estar disponível depois, e aí no dia 24 a gente já começa o 8º livro, História da Igreja. Conto com a compreensão dos irmãos, nosso calendário é apertado, formatura 13 de dezembro, já falei aos irmãos os valores, R$120, tem que ser pago até o final de novembro, tudo incluído, formatura, beco, capelo, o canudo, o certificado, a ornamentação da igreja, o espaço para fotografia, tudo já incluído aí. Então, vão se programando para
não ficarem de fora. Alguns irmãos, alunos do interior estarão vindo, irmãos, alunos de Minas Gerais estarão vindo, então todos se programem. Você que está acompanhando, se programe. Dia 13 de dezembro, nossa formatura. Amém? Fiquemos sobre os pés, vamos orar. 21 horas e 30 minutos em ponto. Muito obrigado a todos. Espero que tenham aprendido bastante e possam aplicar nas vossas vidas, estudo, mensagens posteriores, tudo para a glória de Deus. Bendito Deus e Pai, graças te damos mais uma vez na noite deste dia, o privilégio recebido, a oportunidade de aqui reunidos estarmos para estudar, aprender a Tua Palavra. Pedimos que nos leve em paz ao nosso lar, nos dê uma continuidade de semana abençoado por Ti, guardado, livre de todo mal. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos ajuda a Te servir cada vez mais e melhor em espírito e em verdade. Obrigado por cada aluno aqui à distância, que todos sejamos abençoados pelo Senhor, assim clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, até a próxima quarta, permitindo-nos o Senhor.